Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo semanal do Vem e Segue-me. Eu vou te contar quantas coisas eu aprendi. Quando a gente começa a ler a designação, que é exatamente Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que os evangelhos são diferentes, que eles narram basicamente a mesma coisa, mas cada um com o seu estilo pessoal. E é muito interessante a gente analisar e a gente ver como cada um deles se complementam, como enriquecem, né? Alguns são mais detalhistas nas histórias, outros nem tanto. E em relação ao tempo também, porque Mateus ele foi um apóstolo e ele escreve aí à medida que vão sucedendo os fatos. A gente tem Marcos e Lucas que não foram apóstolos, eles eram discípulos e membros da igreja. Lucas era um médico e ele escrevia cartas ao seu amigo Teófilo. E essas cartas se transformaram no que nós chamamos hoje do Evangelho, né, do livro de Lucas. E ele também era amigo do apóstolo Paulo. A gente vê que Marcos ele também foi um discípulo, ele foi um membro da igreja que acompanhou Paulo e Barnabé em viagens missionárias. Ele também foi uma espécie de secretário de Pedro e talvez até a pedido de Pedro ele escreveu o livro de Marcos. Então, tanto Lucas quanto Marcos, eles escreveram no momento posterior. Eles escreveram depoimentos, histórias que as pessoas relataram e contaram. Então, é muito enriquecedor quando a gente compara e quando a gente vê muitos detalhes dessas histórias. Mas o que é muito interessante é que todas elas relatam o batismo do nosso Salvador Jesus Cristo. E falam sobre João Batista, sobre este homem que veio preparar o caminho do Senhor, sobre esse profeta enviado para preparar o caminho. E o próprio João Batista, ele se intitula, ele diz que a profecia de Isaías se cumpriu, né? Voz que clama no deserto, né? Aquele que vem endireitar as veredas tortuosas. E ele vai o quê? Pregar o arrependimento, pregar o batismo com água. Em nenhum momento ele diz que ele é o Cristo, porque a gente vê aí muitos grupos já dizendo, mas quem é esse? Será que esse é o Cristo, o Messias prometido, né? Quem é esse? Porque João Batista ele foi criado, a maior parte do tempo, ele cresceu no deserto. E de repente agora ele aparece pregando o Evangelho, batizando no Rio Jordão. As pessoas estavam curiosas, a maneira de vestir dele era diferente, ele era diferente, ele falava com autoridade. Então muitos iam aí querendo saber quem era este homem. E se ele era o Cristo? E grupos diferentes vieram interrogá-lo. Um desses grupos que a gente conhece eram os fariseus. E os fariseus, eles são muito conhecidos, a gente vai estudar muito sobre eles à medida que a gente for lendo o Novo Testamento. Por quê? Os fariseus predominavam entre os judeus, porque eram esse grupo que estritamente observava a lei de Moisés, mas não só a lei de Moisés, eles acrescentaram muitas das tradições orais. Então, tinham muitos dos anciãos, daquelas pessoas mais velhas que tinham uma tradição, e eles acrescentaram e tomaram aquela tradição como uma lei. Então, eles tinham uma preocupação tão grande, tão estrita, com coisas tão pequenas, ou com a estética, com o exterior, que muitas vezes eles são retratados de hipócritas. Né? Então, é aquela questão de cuidar do vaso exterior e não se preocupar com o vaso interior. Para vocês terem ideia, eles transformaram tantas coisas pequenas em lei que muitos acabaram se afastando, né, do verdadeiro evangelho, da doutrina de Cristo, por essas tradições. A própria essência foi corrompida. Então, eles tinham coisas tão pequenas, vamos dizer assim, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. A gente sabe que é importante, o coronavírus já nos ensinou isso, mas não bastava lavar somente uma vez, com água, sabão. Tinha todo vamos dizer assim, um ritual, precisava ser várias vezes. Se você não lavasse várias vezes, você não comia. Do mesmo jeito, era a questão de lavar os talheres, os vasos. Então, eles se preocupavam tanto com o exterior que esquecia do interior.
Eles estabeleceram tantas tradições que se perderam numa lista imensa de proibições, que a gente vai ver muitas delas mais na frente, inclusive quando se trata do dia do Senhor. Então, esses fariseus, eles também se opunham deliberadamente aos saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus, que é outro grupo de judeus, que não acreditam na ressurreição. Então, eu gostaria de fazer um adendo, porque às vezes a gente diz assim, nossa, os fariseus se preocupavam tanto com as tradições, e a gente recrimina esse grupo, só que às vezes a gente não percebe que a gente também traz as tradições aí presentes na nossa vida, até para a igreja. Porque às vezes a gente vê o que um líder disse, ou porque o líder tal fazia assim, e aí você aprendeu dessa maneira e aquilo acaba se tornando um ritual, acaba se tornando uma lei, quando nem sempre é assim. Por exemplo, uma dessas tradições é quando vão distribuir o sacramento aí, eu só pode distribuir o sacramento se tiver com camisa branca e gravata. Em que manual está escrito isso? Não está escrito isso. Mas porque as pessoas se acostumarem a ver jovens de camisa branca e gravata, se tem como uma lei. Então é uma tradição que acabou sendo incorporada. É uma outra, né? Às vezes as pessoas aí, a gente vê uma família chegando atrasada bem na hora do sacramento. Então, muitas vezes é fechada a porta para que essas pessoas não recebam o sacramento. Na verdade, a gente sabe que o sacramento ele pode ser servido, que o corredor pode virar uma extensão desse salão sacramental. Mas alguns preferem, às vezes, até como punição. Você chegou atrasado, você não recebe o sacramento. Então, gente, como é que a gente resolve isso? Lendo o Manual Geral de Instruções. Porque no Manual Geral de Instruções tem tudo. A gente precisa lembrar que nós temos um profeta que guia a igreja. E que tudo está lá no Manual Geral de Instruções, qualquer dúvida. E nós seremos abençoados ao seguirmos esse manual e não propagarmos tradições. O presidente de Socorro fazia isso. O presidente de Quórum fazia isso. E eu vou continuar perpetuando essa tradição, né, que muitas vezes não vai me levar a lugar nenhum. Né? Porque muito mais importante do que o atraso da família é que ela participe e que ela renove os seus convênios. Então, que a gente possa realmente pensar. Às vezes os fariseus, eles tinham essa preocupação tão estrita da lei que não tinha nenhum tipo de flexibilidade. Muito bem. Que a gente possa ser sábio, né, em nossos chamados e como líderes. E ter esse manual aí, como esse manual de cabeceira. É muito interessante porque João Batista vê esses grupos, né? Esses grupos eram os fariseus, eram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eram que não acreditavam em anjos, em espíritos, agora os publicanos, que eram coletores de impostos, eram aqueles que arrecadavam impostos, que eram odiados pelos judeus, né? Que chegava a ser impostos abusivos, eram os soldados, então todo mundo estava curioso. Todos eles estavam indo aí para João Batista. E é muito interessante que João Batista, inclusive, fala para os fariseus. Ele diz uma frase aí, né? Ele chama ele de raça de víboras. Olha só, ele diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E isso é muito forte, porque às vezes a gente olha à nossa volta, ou vê o nosso mundo hoje, ou o cenário político, ou vê na história do mundo tantos ditadores que surgiram, e tantas pessoas que parece que ficaram imunes, vamos dizer assim, à justiça na terra. E aí ele diz, raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, gente, todas essas pessoas, elas terão um julgamento justo. E essa ira futura virá. Então a gente não precisa deixar, né, vamos dizer assim, não confiar no Senhor, temer. Às vezes a justiça não é aqui, mas haverá essa ira futura. Né? Então a gente precisa ter em mente que essas pessoas elas vão receber exatamente o que merecem, porque nós temos um Deus justo. Então, João Batista, que conhecia o coração deles, que conhecia a hipocrisia deles, né, que muitas vezes falavam bonito,
mas não faziam aquilo que deveriam fazer, né? Ou fizeram com que muitos se corrompessem, colocando aí um monte de lei que não existia, um monte de tradições, né, que fazia com que as pessoas se afastassem em vez de se aproximar de Deus, e que Isaías falou tanto: se aproximam de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era esse grupo que João Batista falava. Então, a gente sabe já a história, sabe que vem o Salvador, sabe que ele é batizado, sabe que João Batista não quer batizar, porque ele diz: eu não sou digno de atar, né, a correia das sandálias. Ele fala isso, que ele não é o Cristo, que ele é aquele que veio preparar o caminho, é aquele que vai clamar, né, que vai clamar as pessoas por arrependimento, e que as pessoas produzam frutos dignos de arrependimento, né? Demonstre esses frutos dignos para poder ser batizado. E quando Cristo procura, ele não se acha digno, né? Porque quem é que desatava a correia dos sapatos? Eram os servos. Eram eles que desatavam dos seus senhores os sapatos, as correias. E João Batista diz que não é digno disso, né? Mas ele reconheceu a autoridade do Salvador. Ele cumpre, né, o pedido dele, que é para cumprir toda a justiça, e nesse momento, no Rio Jordão, o Salvador, ele é batizado. E é uma coisa assim divina nesse momento, porque João Batista havia sido preordenado para ser aquele que prepararia o caminho do Senhor, que o batizaria. E ele receberia um sinal, que é o sinal da pomba. Esse sinal foi estabelecido na pré-existência. Esse sinal não pode ser imitado pelo Satanás. Então vamos lá, a gente vai agora pensar um pouquinho, né? Porque quando Cristo está sendo, nesse momento, né, ele é batizado, e o que acontece? A gente tem nas Escrituras que o Espírito Santo, como pomba, como, né? Não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba, não quer dizer que ele entrou no espírito de uma pomba, mas na verdade se refere ao sinal da pomba. E Joseph Smith, através de revelação, ele pôde esclarecer um pouco mais sobre esse sinal da pomba. No Jesus Cristo, no Manual do Instituto, tem mais detalhes. Eu vou ler apenas uma citação, depois vocês podem se aprofundar nesse tema. Ele diz assim, ó, na página 28 desse manual aqui, ó, tá bom? Os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. O profeta nos dá ainda a seguinte explicação: o sinal da pomba foi instruído desde antes da criação do mundo, como testemunho do Espírito Santo, e o diabo não pode apresentar-se dessa forma. Certo? O Espírito Santo é um personagem e tem a forma de uma pessoa. Então não vamos confundir. O Espírito Santo é um personagem, ele tem forma de uma pessoa. Não se limita à forma da pomba, mas se manifesta no sinal da pomba. O Espírito Santo não pode transformar-se em pomba. A João este sinal foi dado para simbolizar a verdade do ato, pois é o emblema ou a representação da verdade e da inocência. João testemunhou o sinal da pomba, que ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea do personagem que ele é. Então a gente vê o Espírito Santo descer em forma corpórea, certo? Mas era, né, esse sinal como uma pomba. Então, é que a gente possa realmente tirar alguns mitos, algumas tradições do que a gente às vezes aprende a vida inteira. E a gente só consegue aprender a verdadeira doutrina estudando, não tem outro caminho. É mergulhando nas escrituras, é buscando material de apoio, é buscando o que falam os nossos líderes, né, e nos manuais autorizados pela igreja. É muito interessante porque no batismo de Cristo a gente vê a Trindade distinta, né, como personagens distintos. Cristo sendo batizado, o Espírito Santo, né, o sinal da pomba aí descendo, e a voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então nesse momento a gente vê, né, que Cristo está no chão, que a voz está no céu, que é do nosso Pai Celestial, e o Espírito Santo como pomba, o sinal da pomba ao descer do céu
nessa forma corpórea. Então, que a gente possa lembrar, né, que essa Santíssima Trindade são personagens diferentes, ok? Então, Cristo é batizado, a gente vai ver inclusive na próxima aula como ele vai para o deserto, as coisas que acontecem, as tentações, mas depois, quando ele retorna, ele está pronto para começar o seu ministério. Ele chama aí aqueles que ele já havia encontrado como apóstolos, que estavam lá pescando junto ao mar da Galileia. Então ele chama esses homens passam a segui-lo, né? E ele vai para Cafarnaum, ele começa aí a realizar os seus milagres. Um desses primeiro milagre é um homem que está endemoniado. E é interessante porque nesse momento o Satanás reconhece, né? O espírito imundo reconhece e diz: que queres, né? O que é que você tem conosco aqui, Jesus Nazareno? Então eles reconhecem o Salvador. Mas não era o tipo de testemunho que o Salvador queria. Ele não queria um testemunho de um demônio. E até porque a gente sabe que esses demônios que estão hoje na Terra, que habitam os corpos das pessoas e que às vezes estão até desesperados, entram até em animais, eles formavam parte daquele grupo, daquela 1/3 parte que seguiu o Satanás e que teve a oportunidade, né, de escolher o lado de Cristo e não escolheu. E por isso eles vieram para a Terra sem um corpo, não passaram pelo véu do esquecimento e hoje se apoderam dos corpos das pessoas. Então, nesse momento, eles reconhecem Jesus Nazareno. Mas o Senhor, sem mais demora, vai lá e retira esse espírito imundo. E aí é interessante a gente aprender com o Salvador. A gente não precisa dar trégua ou ficar ouvindo o que o Satanás tem a nos dizer. A gente precisa se afastar das coisas que não são de Deus. E é o que Cristo faz. Ele é rápido ao retirar esses espíritos. E as pessoas perguntam: nossa, eles pregam com autoridade. Que nova doutrina é essa que expulsa espíritos? A gente vê como mais adiante Cristo, ele vai para a casa de Pedro. E Pedro tem uma sogra, mais um mito que as pessoas dizem: Pedro não casou. Não era assim, Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado, sim. E nesse momento a sogra está enferma na cama. E o que acontece? Pedro vai lá e levanta ela e cura a sua febre, a sua enfermidade. E logo essa fama se espalha, as pessoas trazem, né, diferentes pessoas enfermas, outros endemoniados, que novamente Cristo retira rapidamente o espírito, porque Cristo diz: porque eles me conhecem, eles sabem que eu sou. Então, gente, eles começam aí os seus primeiros milagres, as curas, ele ministra, cada um nas suas necessidades. A gente vê mais adiante quando aparece um leproso, e esse leproso que talvez estivesse aí observando Cristo curar, ou que talvez já escutasse falar sobre Cristo. Então ele foi lá com toda a fé que ele tinha e diz: olha, se você quiser, eu sei que você pode, né, me curar e eu serei limpo. E a gente precisa lembrar o que era lepra nessa época, né? Essa doença que não tinha cura, essa pessoa que era segregada, era retirada da sociedade, era isolada. O desespero e a dor que seria esse corpo todo repleto de chagas. E nesse momento o Salvador vai lá e, movido de íntima compaixão, vai lá e cura esse homem. Cura esse homem e diz: olha, não diga a ninguém. Vai, se apresenta ao sacerdote, passa pela cerimônia de purificação. Mas, gente, aquele homem sai avisando para todo mundo, porque não existia cura para o leproso. Esse é um milagre. Então, eu aprendi tanta coisa nessa aula, e eu aprendi principalmente sobre ministração. Cristo, ele acabou sendo buscado por tantas pessoas, porque as pessoas tinham em Cristo aquele que poderia resolver o seu problema. As pessoas sabiam: eu estou com febre, Cristo pode me curar. Eu estou com um demônio, ele pode retirar o demônio de mim. Eu tenho lepra, eu posso ser curada. As pessoas buscavam nas suas necessidades e ele ministrava. Então me ajudou a pensar, né, como nós podemos realmente ser melhores ministradores. Como nós podemos ministrar as necessidades das pessoas. E talvez você esteja pensando: mas poxa, eu não tenho como curar alguém, eu não posso. Mas você pode orar por essa pessoa. Né?
posso pensar em maneiras de como ajudá-la. É para isso que serve a ministração. Quando a gente se batiza, a gente assume alguns convênios, né? E tomar sobre nós o nome de Cristo. Tais os convênios. Ao tomar sobre nós o nome de Cristo, a gente assume que vai carregar a carga um do outro. Que a gente vai lembrar sempre do Salvador, que a gente vai guardar os seus mandamentos. Nos mandamentos está lá o nosso próximo também. E ele promete que se nós fizermos essas coisas, teremos o seu Espírito sempre conosco. Então, quando nós entramos e nos tornamos membros e parte desse convênio, é nossa obrigação ministrar. É nossa obrigação seguir os passos de Salvador Jesus Cristo. E só para finalizar, eu lembrei de uma ocasião que eu fui com a minha companheira na casa de uma irmã, ela não era brasileira, e essa irmã, ela estava inativa. Ela vivia com uma pessoa que não era casada e de repente eu senti que devia perguntar, escuta, por que você não volta na igreja? Era uma ex-missionária. O que é que te impede? E ela disse, vergonha, porque eu não estou casada. E eu disse, mas e por que você não casa? Eu não posso, porque o meu primeiro marido, ele não foi realizado o divórcio, ele foi para um outro país, e o meu divórcio também seria realizado no meu país de origem. Bom, resumindo, na confusão toda eu disse, mas peraí, os seus parentes, né, que estão nesse país, você tem alguém lá? Ah, eu tenho um irmão. Mas ele não conhece um advogado, alguém que possa consultar? Ah, ele tem um amigo que é advogado. Então, manda o seu nome, manda o nome do seu marido. Veja a sua situação civil, né, no registro do país que você está, porque você precisa agir isso, é isso que você precisa. E ela disse, ai, boa ideia, eu vou ligar hoje mesmo pro meu irmão, quem sabe ele consegue algo. E depois eu fiquei muito surpresa, porque ela me ligou e me relatou o que acontece. Ao enviar os dados para o irmão consultou um amigo que era advogado, que foi lá e investigou o caso e descobriu que o primeiro marido dela já havia realizado todo o divórcio no país de origem. Olha isso, ela já era uma mulher solteira e ela podia casar de novo e ela nem sabia. Então, ela disse para mim que era como se tivesse tirado um peso das costas dela, um problema que se afastou por anos. E às vezes por falta de uma decisão, de uma iniciativa, de alguém que te diga, olha, por que você não faz isso? Por que você não vai por esse caminho? Então, gente, ministrar muitas vezes é isso. É aquela pessoa que diz assim, eu estou desempregado, estou numa situação difícil, e você vai lá e diz, vou te ensinar a fazer pão, e você vai poder vender pão. Né? Ou aquela pessoa que diz, olha, tem um curso de graça e isso pode abençoar a tua vida, ou faz uma faculdade. É aquele bom conselho, é às vezes aquela situação que você diz assim, vamos sentar juntas e vamos orar. Ou eu vou jejuar por você, ou eu vou colocar o seu nome num templo. Então, muitas vezes, o ministrar não vai requerer grandes coisas. Às vezes, algo que pode ser muito difícil para alguém, não será difícil para outro. Eu lembro de alguns anos atrás que eu estava com tanta dificuldade em formatar um trabalho e a minha ministradora era formada em análise de sistemas. E eu estava ali com vergonha de pedir para ela atribulhada, com filhos pequenos. E aí eu fui e disse, Tati, tinha como você formatar para mim? São 4 páginas, está tão difícil. Pode mandar. Eu mandei para ela. Gente, aquilo que era tão difícil para mim, ela fez em 5 minutos e me devolveu. Ela não sabe o fardo que ela me aliviou. Tati, minha amiga, como você foi uma maravilhosa ministradora na minha vida. Então é assim, gente, ministrar é atender a necessidade do outro. E às vezes a necessidade do outro pode ser muito pequena, algo que é muito difícil para você, para o outro vai ser tão simples. Então que a gente possa realmente ministrar como Salvador, que a gente possa aprender dele e possamos ser melhores discípulos e melhores pessoas. Até a próxima!